Ricardo, vamos lá. O episódio Márcio Pockmann no IBGE foi uma espécie de, eu vou usar aqui uma expressão talvez futebolística, foi uma espécie de pernada ou deram um balão na ministra Simone Tebet para decidir algo que está vinculado ao ministério do qual ela é titular? Com certeza, né? Em vários aspectos. Primeiro, pela maneira como que se deu, né? Foi um anúncio feito pelo ministro da SECOM, né? O Paulo Pimenta, logo depois da ministra ter dito numa entrevista na televisão que não tinha ainda conversado sobre o assunto, que achava que não era o momento da troca lá no IBGE, né? Porque ainda estão saindo algumas coisas sobre censo e tal, e ela precisava terminar esse ciclo com o presidente interino para depois anunciar o nome. E aí veio o ministro da SECOM à noite e diz o nome é Márcio Pockmann, já está certo e tal. Então, só por aí, né, só pela maneira com que foi, já foi um ruído estranho, né? O fato dela não ter sido consultada. E também a própria escolha, né? Porque a escolha é muito criticada, né? Sobretudo no meio econômico, né? Na academia, né? Os economistas consideram que ele tem uma visão muito atrasada, muito à esquerda, que ele foi muito intervencionista no IPEA, né? Que lá no IPEA ele tentou dar uma cara ideológica ao Instituto, e há uma preocupação muito grande, né, por conta do IBGE, porque afinal o IBGE apresenta os dados oficiais de inflação no Brasil, né? Imagina se esses dados passam a não ser tão confiáveis, né, como se deu, por exemplo, na Argentina, né? E são os dados que fazem com que o governo leve a política econômica para um lado e para o outro. Isso evidentemente seria muito ruim, né, para o Brasil. Então, sim, houve uma crítica muito grande pela gestão que ele fez no IPEA. Ele foi presidente do IPEA no governo Lula entre 2007 e 2012, e há uma preocupação muito grande sobre a presença dele no IBGE. E por esses aspectos todos, foi considerada uma derrota da Simone Tebet e também uma derrota de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que também não é dessa ala do PT. E de alguma maneira, Ricardo, sinaliza também que o presidente Lula quer mostrar, penso eu, uma certa força no momento em que ele coloca uma trincheira em determinadas áreas em que diz, olha, esse espaço aqui não está aberto a negociações com os partidos do Centrão, que estão aí nesse reme-reme com o governo para encontrar espaços, mas ele diz, isso aqui eu não abro mão, este outro ministério também não. Me parece que também é uma tentativa de se colocar com alguma proximidade com determinados espaços, colocando um anteparo para que ninguém entre por lá, né? E de certa forma dá um espaço a uma ala, porque o PT é uma federação de partidos, né? O PT tem vários pequenos partidos dentro dele, historicamente. E aí ele beneficia uma ala que está um pouco mais à esquerda da legenda e que talvez estivesse mais incomodada com esses acenos mais à direita, né? Então ele dá um recado também para essa ala, né? O Márcio Pockmann, ele foi da gestão Marta Suplicy no governo de São Paulo, né? Foi secretário da Marta Suplicy, além de ter sido do IPEA, né? E é ligado a essa ala que é uma ala um pouco mais à esquerda, né? Ele atuou em campanhas do Lula e tal, já tentou ser candidato várias vezes lá em Campinas, não conseguiu, não conseguiu ser eleito, né? Mas talvez seja isso, um aceno também a essa parcela, né? Agora, tem gente que acha que apesar de todos os problemas, no IBGE não vai ser igual no IPEA, porque o IBGE já tem uma lógica de trabalho, as pesquisas em série organizadas, os técnicos lá são muito fortes, e ele não conseguiria fazer lá uma intervenção, mas de toda forma vai todo mundo ficar de olho nos índices num primeiro momento e pensando assim, poxa, tá tudo certo, foi feita com a metodologia igual, houve alguma mudança de metodologia, né? E isso vai gerar uma certa desconfiança. E óbvio, para Simone Tebet acaba sendo uma grande derrota, né? Pro Haddad também, como eu disse, mas mais para Simone.